Olá, irmãos e amigos da Graça e a Paz. Estou aqui ao lado do pastor Antônio Sérgio. Pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Prazer participar aqui dessa entrevista e desse testemunho maravilhoso que Deus tem para nós. Amém. Pastor, para quem não sabe, o senhor mora em Sergipe ou em outro estado? Na verdade, eu nasci nesse estado, né? Eu nasci em Aracaju, na capital, e moro há cerca de 40 anos no Rio de Janeiro, na cidade de São Pedro da Aldeia, mas já estive morando aqui, vinha, passava um ano, nesses 40 anos. Eu estou, na verdade, acredito que uns 35 anos, mais ou menos, lá, estabelecido já. Pastor, durante esse tempo de ministério que o senhor tem, ou melhor, desde quando o senhor nasceu até agora, qual foi o milagre que Jesus operou na sua vida que mais chamou a atenção do senhor? Foi eu não ter morrido, e foi me dar vida, né? Nós viemos de uma família totalmente desajustada, né? Que se dizia religiosa, né? Da nossa religião tradicional, e achava que sabia de tudo, né? E que não sabia de nada, na verdade, sabia de muito pouca coisa. A gente sabia muito de tradições, pastor. A gente sabia muito daquilo que ensinavam a gente. Mas eu encontrei uma palavra na Bíblia que diz assim, o próprio Deus falando: o meu povo se perde porque lhe falta um entendimento. Então, a partir do momento que aconteceu na minha vida, vários acontecimentos, e um deles foi que eu tive que sair, com 11 para 12 anos do estado aqui de Sergipe, o falecimento, de um familiar, que foi a minha mãe, e ir para casa de tios no Rio de Janeiro, pessoas que eu nunca conheci, parentes distantes, e ali eu, a minha irmã, que foi para lá também, começamos a crescer naquele ambiente. Muitas vezes um ambiente sofrido, um ambiente onde a gente, de certa forma, era maltratado, algumas vezes, e distante dos outros irmãos que ficaram. O princípio desse testemunho é que nós nascemos, e minha mãe teve 6 filhos, entre outros que perdeu, e o último que ela perdeu foi um aborto, Ela fez um aborto, e depois esse aborto gerou uma infecção generalizada, e aí ela acabou morrendo. E o quadro era uma casa, um caixão e 6 crianças chorando. E eu era o mais velho, sou o mais velho dos 6 que eram vivos. E aí nós fomos despachados por alguns familiares para o Rio de Janeiro, eu e minha irmã, e crescemos naquele ambiente ali, passando dificuldades, passando lutas, e tivemos uma vida longe. Evangelho, primeiro que eu não gostava de crente. Crente, quando falava em crente, eu tinha uma repulsa muito grande. Eu não concordava com o que eu ouvia falar, Então eu tinha uma repulsa grande. Eu já cheguei, na verdade, a acabar um culto, pastor. Infelizmente eu fiz isso e botei os crentes para correr por causa da minha religião. E isso eu falo com tristeza, não com alegria. Isso aconteceu numa sexta-feira. Numa segunda-feira eu estava louco. Eu estava num psiquiatra. E o engraçado é que eu trabalhava na área de saúde. Eu trabalhava no hospital, eu trabalhava com fisioterapia, eu sou técnico em fisioterapia, e eu fui na casa de uma pessoa com meu sogro, que era filho de crente, mas que não acreditava em Deus. Eu certa vez fiz uma pergunta a ele, e eu disse: "O senhor acredita em Deus?" E ele balançou a mão, dizendo: "Mais ou menos."
E esse, mais ou menos, ele morreu sem Cristo. E quem o acudiu fui eu, né? Levei ele muitas vezes para médico. Enfim, ele me convidou, ele sabia que eu não gostava de crente. Um dia de sábado, ele disse: olha, estão ali expulsando uns demônios, crentes estão lá dizendo: ih, rapaz, tá fazendo uma bagunça na casa da mulher. E eu, como tinha minha religião e achava que eu tinha muita fé, eu disse: vamos lá. E fui. O pessoal era até conhecido. E ali eu me lembro que eu fiquei na porta da frente e aqueles crentes orando, os meninos com uma blusa branca, de manga comprida, né? Me lembro como se fosse hoje. E aí eu esperei eles ministrar uma pessoa lá, e eles começaram a ministrar. Naquele momento, eu trabalhando na área de saúde, iria inaugurar o PAN, que é o Posto de Atendimento Médico, lá em Cabo Frio. E eu era quem resolvia essas questões de marcar ficha, né? Eu e alguns colegas. E eu vi aquela menina e, né, o meu orgulho, a minha vaidade, né? Eu quis ser mais do que Deus. Eu esperei um pouco eles ministrarem. Depois que eles ministraram, né, ficaram lá expulsando demônio e demoraram um pouco, eu entrei de casa dentro e comecei a bater palma e a dizer: olha, para com essa palhaçada aí, que essa menina precisa de um médico. Foi assim que eu fiz. Eu me arrependo muito em Cristo. Para com essa palhaçada. E aí eles, por educação, eu vi eles saindo pela porta lateral, enfim. Eu fiquei com aquela menina e cheguei lá e disse: olha, eu vou marcar uma ficha para essa menina para segunda-feira com um psiquiatra, ela fazer uma consulta. Imagine quem estava segunda-feira precisando de um psiquiatra. O Senhor. Pois é, exatamente isso. Era eu que estava precisando. Louco, depressivo. E aí realmente eu fui medicado. Fui medicado. E no meu entendimento, eu não sabia que era aquilo que eu tinha feito na sexta-feira. Pastor, antes do senhor terminar o culto, o senhor sentia alguma coisa, algum sintoma, como passou a sentir depois? Ou passou a sentir depois que bagunçou lá no culto? Não, eu a princípio não. Eu voltei para casa normal. Eu fui normal, eu fui viver minha vida. Com o peito cheio de orgulho. De orgulho. E papai lá dizendo: vou lhe pegar na curva. Na curva, preparando para mim, rapaz, o negócio. E aí quando chegou, isso era no sábado, né, na sexta, passou o sábado, à medida que o sábado ia terminando, eu comecei a sentir alguma coisa. E o domingo foi desesperador. Aí tinham que me levar para o médico, né, para ver o que era. E aí eu fui. E quando cheguei lá, me lembro, o saudoso Dr. Guilherme, um médico que tem lá, e ele passou remédios pesadíssimos. Eu ficava na cama, eu não conseguia levantar, tinha um tal de lírium, né? Uma coisa assim, era um remédio que me dopava e eu não conseguia nem levantar. E aí eu tive que voltar a ele e ele passar um remédio mais fraco um pouco, para que eu pudesse. Mas vivi muito tempo. Entrei na síndrome de pânico, não podia andar sozinho, não podia, todo lugar que eu ia, né, tive que fazer terapia com psicólogos e tal. Todo lugar que eu ia tinha que ir minha esposa, porque eu pensava que ia morrer. Aquela opressão, aqueles demônios mesmo, aquelas coisas que saíram daquela pessoa e entraram em mim, porque eu não conhecia Deus, eu não tinha ainda, eu achava que eu tinha muita fé e fui fazer bobagem. Pastor, qual conselho que o senhor daria para aquelas pessoas que zombam quando encontram um evangelista, um missionário evangelizando por aí? Qual conselho o senhor daria para aqueles que não crê e zombam? Que eles revejam a posição deles. Muito sério, não faço isso não. Não faço isso não, porque eu tinha minha religião.
Tem uma palavra na Bíblia que diz assim: de Deus não se zomba. Sabe? Quando ele disse a Adão e Eva: olha, vocês podem comer dessa árvore, mas daquela ali não coma. Porque no dia que vocês comerem aquilo ali, vocês vão morrer. E aí Eva, atiçada ali, né, orientada pelo diabo, ela vai e come, pega a fruta e dá para Adão. Então isso quer dizer que o mesmo espírito imundo que usou a Eva lá, usou o Senhor para bagunçar no culto. E o rei foi lá e botou o Senhor no seu lugar, né? Exatamente. Mas o que eu quero concluir é que a Eva não morreu na hora, e nem o Adão. Mas eles morreram depois. Concorda? O que essa palavra revela é que eles eram eternos. Quando Deus diz assim: não coma, que você vai morrer, não é naquela hora. O que eu quero dizer é que quando eu fiz aquela coisa horrível de desrespeitar as pessoas, os evangelistas, as pessoas de Deus, não aconteceu na hora. E foi a pergunta do Senhor. Aconteceu, comecei a sentir o sintoma. Naquele momento eu fui para casa tranquilo. Achei que nada aconteceria. Mas logo os dias foram passando e eu fiquei realmente muito ruim. E levei muito tempo para ficar bom. Levei mais de 6 meses, sabe? Muito de fazendo terapia, tomando medicamentos controladíssimos, pesado, e minha esposa sofreu, meus filhos eram pequenos, então foi todo um transtorno. Então, aconselho a você rever isso aí. Se você não conhece, não se meta, sabe? Respeita a palavra de Deus e aconselho, sabe? Como Deus diz que o meu povo se perde porque lhe falta o conhecimento, na Bíblia o apóstolo Paulo, ele elogia o povo de uma cidade que se chama Bereia. São os crentes de Bereia. Por quê? Porque quando aquela pessoa pregava, né, o pregador pregava, os crentes iam lá na Bíblia conferir para ver se é verdade. Então seja um crente de Bereia. Não acredite em tudo que te dizem, não. Porque aí você vai evitar muito sofrimento, sabe? Se eu soubesse disso, eu tinha evitado muita coisa. Respeita os homens de Deus, por mais humildes que sejam. Respeita as igrejas de Deus, por mais que elas sejam pequenas. Onde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu ali estarei. Não desfaça, porque ali é o poder de Deus, e Deus é o vingador. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui no DS Gospel e também no Cruzados e Testemunhos. Eu fico por aqui e volto ao próximo vídeo em nome do Senhor Jesus.